Perdão pela demora um pouquinho, mas é porque eu precisava conferir 2 textos que vai encaixar em algo também que eu vou compartilhar nessa noite. O Senhor me trouxe a memória. Vamos abrir então em Jó, capítulo 30. Jó, capítulo 30. Primeiramente o verso 1. Diz assim: mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho. Verso 9: mas agora sou a sua canção de motejo, e lhe sirvo de provérbio. E ainda o verso 16: agora dentro de mim se me derrama a alma, os dias da aflição se apoderaram de mim. Ainda Mateus, capítulo 16, os versos 21 a 23. Capítulo 16, versos 21 a 23 de Mateus. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço ou de escândalo, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Vamos ter uma palavra mais de oração. Pai, nós te agradecemos pelo imenso privilégio de estarmos reunidos aqui nesta noite como teu povo. Ó Senhor, abra os nossos olhos cada vez mais para vermos o valor de estarmos reunidos debaixo do teu nome. Abra também os nossos olhos, Senhor, como temos pedido, para as realidades da tua mesa. Quanto nós carecemos, Senhor, de avançar nesses momentos. Senhor, nós entregamos nessa noite a tua palavra em tua mão, em tuas mãos. Ela é tua, somente o Senhor é apto, é capaz de ensinar-nos, Senhor. Confesso, Senhor, minha total incapacidade de transmitir vida àqueles que aqui se encontram. Mas todos nós, Senhor, reunidos aos teus pés, podemos receber vida, porque as tuas palavras são espírito e são vida. Nós nos aproximamos, Senhor, da tua palavra esperando de ti e de ninguém mais. Fala-nos, Senhor. Estamos aqui para te ouvir. Não há outro motivo, Senhor, que nos faça sair de nossas casas que não seja o Senhor mesmo. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão que aqui se encontra. Obrigado, Senhor, porque eles responderam o chamado do Senhor em estar aqui para receber a tua palavra. Que nós, Senhor, possamos sair nessa noite daqui com uma medida a mais de Cristo formada em nós. Esse é o nosso desejo, Senhor. Livra-nos de um mero conhecimento intelectual, livra-nos, ó Deus, de mais informações, Senhor. Isso nós temos tantos por aí, Senhor. Nós precisamos de uma palavra vinda do teu trono. É isso que nós esperamos nessa noite, Senhor. Abra os nossos corações, que nós possamos acolher a tua palavra com mansidão. Que o Senhor não encontre obstáculo, Senhor. Que o Senhor não encontre obstáculo nessa noite para esquadrinhar os nossos caminhos, para nos conduzir, Senhor, para mais junto de ti. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós temos, pela graça do Senhor, estudado esse livro de Jó. Já tenho dito que o conteúdo desse livro, ele excede muito em riqueza daquilo que nós temos podido, um pouquinho apenas, compartilhar aqui como igreja.
É interessante, como já disse, que Jó ele foi o primeiro livro a ser escrito da Bíblia, antes mesmo de Gênesis. Então, de fato, Jó é para nós um molde, um modelo de um trabalhar perfeito do Senhor em nossas vidas. As dificuldades que Jó enfrentou, nós também enfrentaremos, talvez numa medida menor, porque nós não somos tão maduros quanto Jó. Porque, irmãos, Deus prova-nos de acordo com a medida de vida que nós já temos. Não há mais que nós não suportaríamos. Jó pôde passar por tudo isso porque ele era alguém com uma estatura espiritual muito grande, que com certeza ele precisava avançar. Porque preste atenção nisso, irmãos. Maturidade, de acordo com a Bíblia, não trata-se apenas de um estágio final, mas de tornar-se. Explicando de outra maneira, maturidade espiritual na Bíblia não é algo estático, não é um fim, mas é um avanço, é um progresso. Lembra-se das palavras de Paulo em Filipenses capítulo 3? Não que eu já tenho obtido a perfeição. Perfeição na Bíblia não fala de uma vida sem pecado. Esse apenas o nosso amado Jesus foi, perfeito, sem pecado algum. Agora, perfeição na Bíblia aponta para maturidade espiritual. Então, independente do quanto nós tenhamos avançado com Deus, uns mais, outros menos, o Senhor sempre haverá de dar um passo a mais conosco. Porque maturidade trata-se de tornar-se e não apenas de ser maduro. Compreende? Esse foi um engano de Jó, talvez. Porque Jó já achava que ele estava no estágio final de sua vida com Deus, quando ele ainda estava no outono. O Senhor ainda precisava levá-lo à estação do inverno, à estação da maturidade espiritual. Assim também é conosco, irmãos. Nós podemos achar que já somos maduros demais, que já somos irrepreensíveis, que não há nada mais que Deus possa avançar em nossas vidas. Esse é o eu falando. O Senhor sempre tem um passo a mais a dar conosco. Então nós temos podido estudar esse livro de uma maneira até de certa forma detalhada, os irmãos têm visto, né? No capítulo 29, então, apenas recordando, é o capítulo da autoglorificação. Nós já vimos todos os pontos do capítulo em que Jó se gloriava. Jó então está se colocando, olhando para o passado e vendo aquilo que ele era, aquilo que ele fazia diante de Deus, e ele está se gloriando em tudo aquilo. E então agora o próximo capítulo, que é o que nós abordaremos hoje, é o capítulo 30. E o capítulo 30 é o capítulo da autopiedade. Irmãos, que o Senhor nos ajude a ver nessa noite um pouco mais quão maligna, quão terrível é a autopiedade. Que o Senhor nos ajude. Mas aqui eu já gostaria de fazer um gancho do capítulo 29 com o 30. Observe que a primeira expressão do capítulo 30, olhe para a sua Bíblia, está escrito assim: mas agora. Está vendo? Mas agora. Ao mesmo tempo que está contrastando com o capítulo anterior, esse mas agora, está também conectando o capítulo 29 com o capítulo 30. Isso é apenas uma informação, eu quero recolher aqui agora o princípio para nós. Irmãos, a autoglorificação, este princípio eu gostaria que os irmãos anotassem já para nós começarmos a construir algo. A autoglorificação nos conduz a uma vida de autopiedade. A autoglorificação nos conduz a uma vida de autopiedade. A autoglorificação nos conduz a uma vida de autopiedade. Se nós somos aqueles como Jó, que está olhando para o passado e gloriando-se naquilo que é e faz diante de Deus, o próximo passo é a autopiedade. Por quê? Porque nós não aceitaremos a sentença que Deus tem sobre nossas vidas. Então nós iremos nos levantar com autopiedade, porque o capítulo 29, Jó vai expressar o quão bom ele era. E se nós somos tão bom quanto pensamos ser,
Então, quando os arranjos de Deus venham sobre a nossa vida, nós nos levantamos com autopiedade. Compreenderam o que eu quis passar? Se nós nos achamos que somos bons demais, nós temos muitas coisas nas quais podemos nos gloriar. Irmãos, quando o Senhor começar a colocar o seu dedo sobre nossas vidas, nós nos levantaremos com autopiedade. Coitadinho de mim, eu não merecia isso, eu sou bom demais, olha o que eu fazia, eu não merecia esse estágio presente que eu estou passando, olha quanto eu já ajudei o outro, olha quão maduro eu sou, então eu não mereço passar o que eu estou passando. Enquanto a autoglorificação, isso também é importante, enquanto a autoglorificação, você vira-se para olhar o passado, a autopiedade olha o presente, aquilo que está passando agora. Então, unindo as duas coisas, eu olho para trás, vejo quão bom eu sou, quantas coisas eu fiz, mas Deus decidiu tratar comigo, colocar o seu dedo colocar as suas mãos sobre mim e tratar comigo graciosamente. O que acontecerá? Autopiedade. João, a gente pode incluir as respostas dentro dessa fala sua. A gente pode incluir na autopiedade por que eu estou passando por isso. Porque eu sou assim, eu sou assim. Porque só eu passo por isso. Merecia, né, como você disse, por que eu estou passando por essa situação? Exatamente, podemos sim. Exatamente, se você se lembrar, no capítulo 3, no iniciozinho do processo de tratamento de Deus com Jó, ele vai levantar vários porquês. E esses porquês, eles serão arrastados até o final. Compreende? Por que eu estou passando por isso? Eu sou um homem íntegro, reto, temente a Deus, desviado do mal, né? Esse foi o exame que Deus deu de Jó. Então ele fica com essa incógnita na cabeça, irmãos. Essa foi a aflição de Jó, unida ao silêncio de Deus, que não responde essa incógnita dele, porque Deus visava tratar algo. Nós vamos ver no decorrer do capítulo, mas entra assim, viu, Bia? É só para reforçar a pergunta da Bia, ligando que nós vimos domingo de manhã, uma vida cristã baseada no testemunho, vai chegar um determinado momento que vai gerar essa confusão. Né? Porque Jó olhou para o testemunho dele e ele não entendeu nada. Sim. Então, em suma, irmãos, é isso que eu iniciei falando. Não sei se eu consegui transmitir de uma maneira adequada, mas maturidade espiritual fala de se tornar, é um processo contínuo. Jó era alguém com uma estatura espiritual de fato, mas Deus queria avançar um pouco mais com ele. E quando nós chegamos nesses capítulos 29, 30 e 31, que são o clímax da alma de Jó, quando Jó então vai abrir-se diante de Deus e expressar tudo aquilo que estava lá no escondido, aí nós vemos, irmãos, que Deus de fato, como sempre é, ele não errou no tratamento com Jó. Ele atingiu o ponto necessário. Jó de fato ele era alimento para outros, Jó de fato ajudava, era auxílio para outros, mas Deus estava perscrutando o coração de Jó. Compreende? Então, irmãos, espero que os irmãos já tenham anotado esses princípios iniciais. Então, a autopiedade, como veremos no decorrer do capítulo, ainda quero colocar como nota introdutória, ela é terrível porque ela faz duas coisas conosco. Aí eu vou encaixar junto na sua fala, Bia, a gente vai tentar construindo algo junto nessa noite. Ela faz duas coisas conosco. Primeiro, então podem anotar, irmãos, a autopiedade, ela faz duas coisas conosco. Primeiro, nos dá uma visão distorcida do caráter de Deus, nos dá uma visão distorcida do caráter de Deus e dos seus caminhos. Irmãos, apenas anotem mesmo agora. Os irmãos verão no decorrer do capítulo que nós vamos fazer, nós faremos a leitura juntos do capítulo. Os irmãos verão as falas que Jó usou para com Deus. E é um capítulo da autopiedade. Quando nós estamos imersos em autopiedade, nós somos capazes de falar coisas absurdas contra Deus e contra os seus caminhos. E nós veremos como Jó falou, irmãos. Não se engane, nós somos da mesma forma quando nós estamos imersos em autopiedade.
Quando a cruz ela é proposta diante de nós e nós reagimos a ela como Pedro reagiu, por isso nós abrimos lendo Mateus 16, tem misericórdia de ti, tem compaixão de ti, não faças isso. Irmãos, a fala de Pedro para Jesus é a fala da nossa alma para nós quando a cruz é proposta. Tem compaixão de ti, você é bom demais, você não merece passar por isso. Autopiedade. Estão compreendendo, irmãos, a sutileza? E perceba que a fala de Pedro, ela aparenta um cuidado com o Senhor. Percebe como a autopiedade ela é terrível? Porque ela aparenta uma compaixão, uma piedade, até mesmo uma aparência espiritual. Mas na verdade, irmãos, é apenas o eu se autopreservando, porque ele não quer ir à cruz. Conseguiram pegar o cerne? Tudo que nós vamos construir toca isso. Irmãos, nós passamos isso em nossa vida de igreja. Todas as vezes que a palavra é ministrada, seja de púlpito, seja na ajuda mútua que nós temos, seja em textos postados, tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco no nosso quartinho, todas as vezes, irmãos, nós corremos o risco de nos imergirmos no nosso eu, em autopiedade. E às vezes a gente usa ainda falas assim para... Às vezes você vai querer ajudar uma pessoa, né? Aí você acaba que enfiando ela na autopiedade. Muito importante isso. Porque usa palavras, né? Isso aí, você não merecia passar por isso, você é uma pessoa muito boa. Nós estamos fortalecendo a vida do eu do próximo. Então perceba como isso é sutil, irmãos. Por isso que nós precisamos ir à Bíblia. Não existe aconselhamento vindo de mim para outro, é vindo da palavra para nós. Entende? Porque senão nós vamos passar a mão na cabeça. Então nós vamos estar fortalecendo o eu, vamos estar fortalecendo uma vida de autopiedade. Você quer falar? Eu lembrei exatamente uma vez na ministração até para as mulheres, no sentido que a maturidade ela nos leva a, quando alguém vem pedir um conselho, alguém vem testemunhar ou até murmurar o que for que a pessoa chegar, a gente nunca deve dar opinião. Nunca deve dar opinião. Porque principalmente quando é da nossa família, que a gente ama, a tendência é ir para a autopiedade e cair junto. Então, tudo que é falado, você tem que levar para a Bíblia. A única forma de você não pecar é quando alguém vier falar algo com você, ou murmurar, ou questionar, ou até pedir conselho. Não existe um conselho natural. Para nós, a nossa vida não é natural. O nosso conselho, a nossa medida é totalmente espiritual. Vem do Senhor. É lógico que você fala, a pessoa, vou comprar um carro, não precisa citar um texto, né? Mas lógico que você pode falar também, né? O que pode corromper, o que ficar, né? Vários textos que vêm. Mas geralmente essa questão da autopiedade, a gente cai quando a gente vem o amor, vem as consequências, e como hoje orado ali mais cedo, a questão da gente olhar o externo, que aí entra muito o que o pastor já tem feito de pano de fundo, né? A nossa tendência é olhar o externo. A gente nunca sabe o que está dentro do seu eu, da sua esposa, do seu filho. A gente não sabe, então não tem como eu pegar um partido pelo externo que a gente vê, né? Como foi a questão de Jó. Irmãos, um conselho prático aqui, né? Sempre pare. Vá a Deus em oração. Sabe? Às vezes nós falamos muito de bate-pronto e acabamos aconselhando de acordo com aquilo que nós pensamos. Mas se nós formos aos pés do Senhor, procurar discernimento espiritual, as coisas são diferentes, irmãos. Porque quando Deus olha para nós, Ele mede o interior e não o externo. Entende? Escribas e fariseus, externalismo. Diante dos homens eles eram perfeitos. Eles faziam tudo o que a lei mandava. Mas o coração, irmãos, os irmãos se recordam quando o Senhor teve os embates, vários embates com os escribas e fariseus, né? Então o Senhor sonda, perscruta o coração. Eu não estou ouvindo. Nesse estado aqui no estudo dele, ele nunca chegou a Jesus e disse: preciso voltar a seguir, estabilidade. É verdade? Você consegue formular?
Ela quer dizer que, assim, mesmo ele passando por tudo isso, ele não tinha, quando ele passou, ele não chegou assim cobrando do Senhor, eu preciso que o Senhor me devolva o filho, que até hoje em dia é muito colocado isso, né? Devolva o que é meu, se eu tinha, ele não tinha esse coração de cobrar do Senhor. É o que a gente fala que Jó, ele tinha uma estatura espiritual. A irmã vai ver no decorrer do capítulo mesmo 30 e vai ajudar a sanar sua dúvida, que o desespero de Jó era Deus mesmo, sabe? Ele não respondia a Jó. O silêncio de Deus para Jó acabava com ele. Então Jó tinha uma maturidade espiritual, sim, ele era alguém maduro, mas nós vamos ver no decorrer do capítulo com algumas distorções graves, né? Então vamos construir o quadro junto, que nós vamos ver como a autopiedade foi trabalhada nesse capítulo de uma maneira muito impressionante. Mas lembra que eu falei que ela faz duas coisas conosco? Coloquei a primeira, que ela nos dá uma visão distorcida do caráter de Deus e dos seus caminhos, certo? O segundo ponto, preste muita atenção nesse ponto também, porque é um engano que a autopiedade tem implantado em nosso meio também. Segundo ponto, então, a autopiedade faz com que sejamos agressivos com o próximo. A autopiedade faz com que sejamos agressivos com o próximo. Por que esse ponto ele é importante, irmãos? Porque, como disse, a autopiedade ela é muito sutil. E ela transmite um certo aspecto de fragilidade. Preste atenção nisso. Quando na verdade não há nada de fragilidade envolvida. Quando nós lermos o capítulo 30, os irmãos vão ver que Jó usa palavras duríssimas com aqueles que estavam em torno de si. A autopiedade faz isso. E pior, às vezes nós não temos sinceridade, não temos verdade e não conseguimos falar frente a frente. E nós falamos então com algumas pessoas específicas na sutileza, palavras agressivas contra os irmãos ou contra outras pessoas. Irmãos, autopiedade não tem aspecto de fragilidade, mas de agressividade. Essa também é uma marca importante que nós veremos no decorrer do capítulo 30. Então agora nós vamos ao texto, irmãos. Espero que os irmãos tenham anotado esses pontos panorâmicos que vão ajudar muito. Tenham eles como pano de fundo, então, na medida que a gente for lendo. Então, observe como Jó já inicia esse capítulo 30. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu. Olha as palavras, irmãos. E cujos pais eu teria desdenhado. O sentido aí é eu teria vergonha. Esse é o sentido da palavra desdenhado. Eu teria vergonha, olha agora, de pôr ao lado dos cães do meu rebanho. Perceba a agressividade nas palavras de Jó. Assim é a autopiedade. Não é fragilidade, é a agressividade. E o texto continua. De que também me serviria a força das suas mãos, homens cujo vigor já pereceu? De míngua e fome se debilitaram. Roem os lugares secos, desde muito em ruínas e desolados. Apanham malvas e folhas dos arbustos e se sustentam de raízes de zimbro. Do meio dos homens são expulsos. Grita-se contra eles, como se grita atrás de um ladrão. Habitam nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e das rochas, bramam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, raça infame, e da terra são escorraçados. Mas agora sou a sua canção de motejo, e lhes sirvo de provérbio. O sentido dessa palavra motejo é zombaria, caso os irmãos não saibam. Então Jó está dizendo assim: antes eu era para eles um exemplo, agora eu sou uma canção de zombaria para eles. Lembre-se que o pano de fundo é o capítulo 29, quando Jó olha para trás e fala tudo aquilo que ele era. Então Jó era aquilo tudo, mas agora aqueles que o cercavam estão zombando dele,
Então perceba que desde o início, irmãos, Deus está tratando com Jó com respeito ao escárnio. Nós veremos isso por todo o capítulo. O nosso eu, irmãos, aqui está uma lição também impressionante. O nosso eu não suporta escárnio. Não suporta. Quando outros riem de nós, está escrito no verso 1, lembra? Quando outros riem de nós, quando nos tornamos uma canção de zombaria para outros, está escrito aqui no verso 9, o que vai acontecer conosco, irmãos? Autopiedade. Nós não suportamos, o nosso eu não suporta o escárnio. Ele responde com autopiedade. Mas, irmãos, quando nós contrastamos isso com o nosso Senhor, quão diferente era o nosso amado Senhor. Ele é aquele que suportou todo tipo de escárnio, todo tipo de zombaria. Ele é aquele que foi cuspido no rosto, esbofeteado, ultrajado, maltratado. Ele é o homem de dores, conforme Isaías 53 vai nos dizer. Ele é. Mas ele não reagiu como Jó reagiu. Eu gostaria, irmãos, de ler 2 textos para os irmãos verem esse contraste. Acho muito impressionante isso. Isaías 50, versos 4 a 11. Nós conhecemos muito bem. Estamos então fazendo um contraste entre a reação de Jó com palavras agressivas. Quando ele foi então escarnecido, zombado, quando outros riram dele, ele reagiu com agressividade. Agora nós vamos ver em 2 textos apenas, de muitos outros que poderiam ser abordados, como o nosso Senhor reagiu diante de circunstâncias muito mais adversas do que essa de Jó. Então nós vamos a Isaías capítulo 50. Os irmãos já se recordam que é um cântico do servo, um dos cânticos do servo. Quando nós estudamos os 8 eventos cruciais da vida do Senhor Jesus, eu citei para os irmãos os endereços dos cânticos do servo, e é maravilhoso, irmãos, talvez um dos estudos mais proveitosos para se fazer em Isaías seja meditar nos cânticos do servo. Então, vamos ver algo sobre o nosso Senhor. Diz assim a partir do verso 4: O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde. Olha como que o Senhor reagiu. Não me retraí. Os sentidos, os irmãos já devem ter anotado, se não tem, eu acho que é interessante anotarem. Para trás eu não me movi. Esse é o sentido dessa expressão. Não me retraí. Para trás eu não me movi. Olha como o Senhor reagiu, irmãos, em meio a circunstâncias muito mais adversas. Continua assim: ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. No original é barbas, né? Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou. Aí estava o segredo da vida do nosso Senhor Jesus. O Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como uma rocha, esse é o sentido de seixo, e sei que não serei envergonhado. Perto está, que senso, irmãos, que o nosso Senhor tinha do Pai. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos. A traça os comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Eia, todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes. De mim é que vos sobrevirá isto, e em tormentas vos deleitareis. Ainda no capítulo 53, versos 3 e 7 apenas. Falando também do nosso Senhor Jesus, talvez o capítulo central do livro de Isaías.
Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Verso 7. Ele foi oprimido e humilhado. Como que ele reagiu, irmão? Mas não abriu a boca. Jó, quando foi humilhado, quando riram dele, escarneceram dele, Jó abriu a boca. Ele vai aprender essa lição do nosso Senhor Jesus só lá no final. Ponho a mão na boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Os irmãos vão se lembrar também quando nós estudamos os eventos cruciais da vida do Senhor Jesus, desde o Getsêmani até a crucificação, o Senhor passou por 6 etapas de julgamento. 6, irmãos. E em nenhuma delas o Senhor reagiu da maneira como Jó reagiu. Ele se manteve quieto. O Senhor nos ajude a ver isso, irmãos. Se nós estivermos imersos no eu, na autopiedade, nós não colocaremos a mão na boca. Nós vamos abrir a boca. Nós vamos falar, nós vamos ser agressivos. Nós vamos falar coisas terríveis contra Deus porque nós não estamos entendendo nada. Porque a autopiedade não consegue enxergar os caminhos elevados do Senhor. Ela consegue apenas enxergar o eu e ela quer se preservar. A despeito de qualquer coisa, ela quer se preservar. Então vamos voltar para o texto de Jó para nós continuarmos a leitura. Lá no capítulo 30. Verso 10. Abominam-me, fogem para longe de mim, e não se abstêm de me cuspir o rosto. Outra vez lembramos do nosso Senhor Jesus, né? Porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu. Deus me oprimiu. Olha a linguagem de Jó. Deus me oprimiu. Pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levanta uma súcia, significa bando. Caso os irmãos queiram anotar, são palavras diferentes, né? E me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Arruinam a minha vereda, promovem a minha calamidade, gente para quem já não há socorro. Verso 14. Vêm contra mim como por uma grande brecha, e se revolvem avante entre as ruínas. Sobrevieram-me pavores, como pelo vento é varrida a minha honra. Os irmãos se recordam que nós abordamos o texto de Coríntios sobre honra, renúncia à honra? Então observe que Jó está firmado na honra que ele tinha. E ele está dizendo assim, ó, minha honra, ela foi levada pelo vento. Como nuvem passou a minha felicidade. Então observe que de alguma maneira a felicidade e a honra de Jó está ligada àquilo que Jó era, aquilo que ele tinha diante de Deus e dos homens. Quando o Senhor de alguma maneira tocou nesse quadro, então acabou, foi-se a minha honra, foi-se a minha felicidade. Irmãos, o desejo do Senhor é de fato nos levar a esse ponto, onde nós não colocamos nossa felicidade e nem qualquer outra coisa que não seja nele mesmo. Quando nós depositamos nossa alegria, nossa confiança, nossa segurança em qualquer outra coisa que não seja Deus, Ele vai tirar essas coisas como pelo vento, irmãos. Ele vai tirar, porque o desejo dele é que o nosso coração seja inteiramente dele. Lembra daquele texto de Provérbios? Eu não me recordo agora o endereço. Filho, dá-me o teu coração. Foi abordado recentemente pelos irmãos em São Lourenço. O Senhor deseja o nosso coração por inteiro. Então, se nós colocarmos nosso coração em qualquer outra coisa, o Senhor vai tocar nessas coisas, irmãos, seja o que for, para que elas ocupem um lugar adequado. Não necessariamente o Senhor deseja tirar tudo de nós, mas quando ocupa um lugar adequado, aí o Senhor precisa tocar, irmãos, até mesmo nas coisas lícitas, não é mesmo? Às vezes um filho que ocupa um lugar inadequado no coração, ou qualquer outra coisa, né? Então o Senhor toca nessas coisas. Então, continua assim, verso 16.
Agora, dentro de mim se me derrama a alma. Os dias da aflição se apoderaram de mim. Veja que é uma fala toda ligada com autopiedade. À noite me verruma os ossos e o desloca, e não descansa o mal que me rói. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha veste, mal que me cinge como a gola da minha túnica. Olha agora, irmãos. Lembra quando nós falamos no início, naqueles pontos panorâmicos, de que quando nós estamos imersos na autopiedade, nós falamos coisas terríveis contra Deus e os seus caminhos? Jó agora vai colocar isso de uma maneira mais explícita a partir aqui do verso 19. Olha o que Jó disse, irmãos. Olha agora. Deus, verso 19, tu me lançaste na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Olha aqui o grande conflito de Jó. Clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Aqui nós temos outra tremenda lição que também precisamos considerar diante do Senhor. Como Deus trata a nossa autopiedade. Quando nós estamos imersos ali, cheios de, coitado de mim, eu não mereço. Como que Deus trata todo esse quadro, que a irmã Bia inclusive levantou aí, como que Deus trata? Com o silêncio. Perceba, irmãos, como Deus é tremendo. Como Deus trata a autopiedade? Com o silêncio. E o silêncio de Deus, ele tem dois aspectos, ou dois propósitos. Os irmãos podem anotar também. O silêncio de Deus tem dois aspectos, ou dois propósitos. Primeiro, expõe o nosso coração. Irmãos, o Senhor meio que coloca naquele quadro, naquela posição de jogue tudo para fora. Quero tratar o coração. Então Jó começa a colocar para fora as impurezas que havia lá no interior e que os homens não sabiam, Deus sabia. E agora Jó vai, na luz do Senhor, ver isso também, como ele era. E ele vai então jogar para fora. Irmãos, o silêncio de Deus tem esse propósito, expor o nosso coração. Por isso que Deus aguarda, Deus se mantém quieto. Deus muitas vezes não nos dá respostas quando nós estamos nessa situação desse processo, imersos no eu, imersos na autopiedade. O Senhor se mantém em silêncio, porque Ele está expondo o nosso coração. E como Ele expõe, irmãos? Quando Deus não fala, como nós ficamos desesperados. Às vezes nós esperamos uma resposta específica e Deus não dá aquela resposta específica, porque na verdade há algo mais ali que precisa ser tratado. E o Senhor está permitindo que essas coisas, venham à tona. Irmãos, o Senhor é maravilhoso, Ele é preciso. Ele é preciso. Isso não deveria acontecer também quando nós lidamos uns com os outros, nós homens? Por que isso não acontece? Então, acho que seria interessante abordar dessa forma também, porque a gente projeta muito para Deus e Deus fica em silêncio. Mas quando o homem fica em silêncio, ele é tido como ruim, como aquele que não ama, como aquele que não cuida. Nós vamos aprender que muitas vezes, principalmente quando o outro está manifestando autopiedade, nós temos que agir da mesma forma que Deus agiu. Só que aquele que está em autopiedade, talvez aqueles que estão à volta não compreendam. E nós precisamos compreender, como você está trazendo, à luz da Bíblia. Porque a tendência nossa é entrar com o autopiedoso e falar, não, vou amá-lo, vou entrar falando com ele, vou acolher, vou dar vazão. E Deus não faz isso. Então acho importante a gente colocar que se Deus não faz, o homem também não deve fazer. Só que infelizmente, quando um homem segue o que a Bíblia diz, ele é tido como ruim, antipático, falta de amor para Deus. Eu acho que a gente tem que pensar, porque é assim que a gente tem que aplicar a Bíblia como igreja. E às vezes a gente não aplica a Bíblia como igreja e a gente acaba dizendo que a igreja não tem amor porque não tem cuidado. E muitas vezes o cuidado é simplesmente não favorecer
por exemplo, a autopiedade do outro. Né? Acho que é algo que eu queria dizer nesse sentido. Amém. Então, o segundo aspecto, irmão. Primeiro, expõe o nosso coração. E segundo, prepara o caminho para a revelação de Deus. Prepara o caminho para a revelação de Deus. Eu gostaria de ler 2 textos com os irmãos, que vai tratar bem esse equilíbrio entre o silêncio e a revelação, ou o silêncio e a manifestação, que pode, portanto, ser tanto aplicado no trato horizontal de Deus, vertical de Deus conosco, quanto no trato também horizontal de uns para com os outros, certo? 2 textos, então, dentro desse contexto do silêncio. O primeiro está em Isaías 45, verso 15. Isaías 45, 15. Diz assim: verdadeiramente tu és, olha que expressão interessante, irmãos. Já parou para meditar nessa expressão? Tu és Deus misterioso. Sabe qual é o sentido aí, irmãos? O sentido é: tu és um Deus que se esconde. Esse é o sentido dessa expressão. Tu és um Deus misterioso, tu és um Deus que se esconde. Ó Deus de Israel, ó Salvador. Então, por um lado, irmãos, às vezes, por conta desse tratamento de Deus nas nossas vidas, Ele se esconde por um tempo. Não é para sempre, é por um tempo. Porque o silêncio prepara o caminho para a revelação. Após o silêncio de Deus no livro de Jó, onde Deus vai permitir que toda a alma de Jó seja despida, onde ele vai falar várias coisas para Deus, Deus se mantém em silêncio, mas só por um tempo. No capítulo 38, quando acabar esse processo, quando acabar as palavras de Jó, fim das palavras de Jó, Deus vem com a revelação. Percebe que equilíbrio maravilhoso, irmãos? Trabalhando nesse sentido horizontal, às vezes nós precisamos ficar em silêncio por um tempo. Até que esse processo, quando discernido aos pés do Senhor, termine e nós podemos então ir lá e ajudar ou até mesmo trazer uma palavra de exortação, porque também é uma demonstração de amor, né? Nós que temos uma visão errada, como já disse, de que exortação é ruim e doutrina e ensino é bom, quando as duas coisas na verdade são trabalhadas em Deus e deveriam ser trabalhadas entre nós de uma maneira tão equilibradas. Então, tu és um Deus que se esconde. Deus se escondeu de Jó por um tempo, irmãos. Deus muitas vezes vai se esconder de nós por um tempo, porque Ele quer tratar as nossas almas. Ele visa crucificar o nosso eu. Até mesmo, né, então, porque esse processo da autopiedade, se a gente for falar uma palavra que Jó realmente fazia aqui, era a questão da murmuração, né? E na murmuração o Senhor não atende, porque já pensou se Deus respondesse a gente lá que está murmurando contra Ele? E contra Ele, um pouco mais, eu até tentando achar aquele texto que fala, né, que não devemos chamar nosso nome de todo, né? Mateus 5-7, no Sermão do Monte. A gente chama de coisa muito pior, e hoje a gente esquece que o outro, o próximo, é uma representação de Deus. Então, se eu falo contra você, eu estou falando contra Deus. Se eu falo contra o meu irmão, eu estou falando contra Deus. Se eu falo contra uma pessoa, eu estou falando contra Deus, porque, como o pastor falou, o que Deus faz é o nosso parâmetro, que a gente também não deve fazer. E aí o Senhor me traz a analogia de Miriam, porque quando Miriam também estava nessa falação de autopiedade, o Senhor só fala com ele, né? Como assim? E eu? Não vai falar comigo? O Senhor fez o que com Miriam também? Até esse texto que você colocou aqui, é como quando Deus se afasta, Ele faz de alguma forma a gente se afastar, né, dele, como deixou Miriam, para depois daquele tempo todo ela lá refletir, entender, e aí esperou ela, né? Então é a mesma forma que acontece com a gente. Vários textos de Bíblia, várias analogias que eu podia trazer nesse sentido. Quando a pessoa está
no erro, está defamando, está na autopiedade, está num momento que não é um fruto do Espírito, né, que eu falo que é uma ação que Deus não faria. Quando a gente está numa ação que não é do Senhor, o Senhor não está ali. Ele não vai estar e não vai te responder, porque senão ele teria que pesar a mão sobre você, que você está fazendo algo que não é dele, né? Então o amor do Senhor é lindo até nisso, dele se afastar nesse momento em qual ele teria que pesar a mão contra nós, né? Acho que esse gancho do silêncio de Deus ligado ao amor é muito importante. Exatamente. Porque o silêncio de Deus é amor de Deus para nós, né? Nós vemos amor de uma maneira distorcida, por conta do pecado mesmo, né, irmãos? Nós vemos amor é passar a mão na cabeça, nós vemos que amor é mimo. Irmãos, nós precisamos discernir essas coisas aos pés do Senhor. Para Deus, o silêncio, por exemplo, nesse momento crucial da vida de Jó, foi amor, foi um ato de amor, né? E no momento oportuno, Jó vai compreender isso, mas não no processo ali. No processo ali, imerso na autopiedade, Jó não estava aceitando nada, irmãos. Porque às vezes a gente olha para o livro de Jó como uma maneira muito poética, né? Sim, é uma poesia, mas a poesia de Deus é diferente da nossa poesia. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, na vida de Jó tudo discorreu tão, né? Não, irmãos, Jó enfrentou muita dificuldade de fato, não foi fácil para ele ali no processo, ele estava imerso em autopiedade. Nós também, se nós ficarmos imersos, irmão, nós não vamos avançar mesmo. O Senhor vai ficar em silêncio, né? Até acabar as nossas palavras. E é importante isso também, porque se as nossas palavras não acabarem, o Senhor vai estender um pouco mais o processo conosco. O processo com Jó poderia ter terminado talvez uns capítulos antes, mas ele não conseguiu botar a mão na boca antes. Estou trabalhando isso só para os irmãos entenderem a nossa responsabilidade diante de Deus. Porque se nós não colocarmos a mão na boca, o Senhor vai simplesmente se manter em silêncio e permitir que nós continuemos falando, né? Então nós precisamos pedir ao Senhor clareza sobre isso. O outro texto que eu gostaria de abrir com os irmãos é Gênesis capítulo 16. Inclusive é por esse texto que a gente estava no início da reunião aqui procurando, o pastor me ajudou. Gênesis capítulo 16. Nós vamos ler os versos 13 e 14. Irmãos, eu vou desconsiderar o contexto aqui, não vou abordar o contexto, eu quero só ir direto para podermos pegar o princípio aqui. Então diz assim: então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Olha agora. Tu és Deus que vê. Não está errado na nossa tradução, mas há uma tradução mais precisa, mais próxima dos manuscritos originais, que seria assim, essa expressão aí, tu és Deus que vê, no original seria, tu és um Deus que se revela. Tu és um Deus que se revela. No verso 13, Gênesis 16, 13, a expressão tu és Deus que vê seria mais próxima do original, tu és um Deus que se revela. E continua assim o texto. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer Lahai Roi. Sabe qual é o significado desse poço, irmãos? Desse nome? Beer Lahai Roi significa fonte daquele que vive e se revela. Fonte daquele que vive e se revela. Está entre Cádiz e Berede. Por que eu li esses dois textos, irmãos? Simplesmente para nós vermos como Deus tratou a vida de Jó, como Deus está tratando e tratará as nossas vidas, e como também agora estendido, né, pelo equilíbrio que o pastor trouxe aí, como nós também precisamos estender isso nas nossas relações. Afinal de contas, como sabemos lá no texto de Corinto, não há mais relações diretas entre nós, irmãos. Tudo precisa ser feito no mediador, e nele tudo é perfeito. Se nós discernimos aos seus pés, nós sabemos quando é hora do silêncio, quando é hora de falar, quando é hora de não se mover, quando é hora de se mover, né? Porque nenhum extremo nem outro é sadio na vida de igreja também. Nem o só ficar parado e nem o se mover o tempo todo. Há momentos onde nós precisaremos ir com falas pontuais do Espírito e outros momentos onde precisaremos ficar parado, né? É só para juntar, quando você trouxe de Jó, quando os amigos de Jó falavam com Jó, você trouxe para nós que quando eles falavam em emoção, Jó reagia em emoção. Falavam de uma forma racional, Jó reagia racionalmente.
Conosco é a mesma coisa. Então, quando o irmão chega para nós com autopiedade, nós tendemos a manifestar também a nossa autopiedade, né? E se você observar o capítulo 30, ele vai manifestar primeiro, como você colocou, um desabono aos homens, né? Uma raiva aos homens, e depois uma raiva a Deus. Então, a importância de ficarmos em silêncio é justamente para a gente não entrar no mesmo pecado quando o irmão vem. Então, se o irmão vem desabafando, botando para fora, autopiedade, ou murmurando, ou criticando, a tendência nossa é respondermos da mesma forma. Então, é melhor ficarmos em silêncio se não temos capacidade de trazer a Bíblia para a conversa. Então, na maioria das vezes, nós não conseguimos trazer a Bíblia para a resolução dos nossos problemas. E aí a gente entra com a nossa resposta da mesma forma que nós fomos estimulados. Por isso que não funciona. Por isso que no passado, não tão distante, fazia-se a acariação entre irmãos, né? Para resolver um problema. Né? Aí um irmão falava do outro irmão, o outro irmão do irmão, e o outro mediador falava dos dois. Isso tudo só gera discórdia e desavença no corpo de Cristo. Então ficar em silêncio, na maioria das vezes, será mais útil do que tagarelarmos, né, uns com os outros. Então, irmãos, perceberam como esse equilíbrio deve ser cultivado em nosso meio? Tanto isso em Deus já é perfeito, né? Ele já age assim conosco. Ele não se move baseado no nosso eu. Podemos espernear, o Senhor não vai se mover, Ele não vai falar, porque Ele tem propósito, Ele tem alvo definido, né? Ele tem um fim proveitoso. Então Ele permite que seu filho fique ali berrando por um tempinho, fica ali chorando alto, gritando, esperneando, porque Ele sabe que lá no fim, irmãos, Ele tem algo em vista, né? E nós, muitas vezes, como nós não vemos o fim, né, nós nos movemos pela circunstância, no momento, e aí acabamos causando estrago ao invés de ajuda. Mas como disse, irmãos, tendo que todas essas coisas precisam ser trabalhadas no nosso meio com equilíbrio, assim como é em Deus. E só podem ser trabalhadas assim como é em Deus se nós estivermos aos seus pés. Só, irmãos. Se nós estivermos vivendo uma vida de puro movimento, o máximo que nós vamos fazer é fortalecer o eu do outro. Agora, se nossa vida com o Senhor ali no secreto estiver sendo cultivada, irmão, certamente nós teremos discernimento por essas situações, né? Então, já estou finalizando, os irmãos me dêem mais uns minutinhos. Eu vou terminar esse capítulo aqui, apenas fazendo a leitura rápida aqui, e assim finalizamos. Então, o silêncio de Deus tratando Jó. Volta lá para o Jó capítulo 30, viu, irmãos? Olha o verso 21 agora. Olha que terrível, irmãos, a visão da autopiedade. Tu foste cruel comigo. Ele está falando com Deus, né? Tu fostes cruel comigo. Com a força da tua mão, tu me combates. Levantas-me sobre o vento e me fazes cavalgá-lo. Dissolve-me no estrondo da... Essa palavra é importantíssima, irmãos. Tempestade. Por quê, irmãos? Porque tudo isso que Jó está passando, nós poderíamos definir, resumir nessa palavra: uma verdadeira tempestade. Gostaria que os irmãos fossem comigo ao capítulo 37, porque lá nós temos uma tempestade mesmo acontecendo. Nós já vamos voltar aqui para o texto, viu? O capítulo 37, ele antecede a revelação de Deus por meio de um redemoinho. Estão vendo aí o capítulo 38? Capítulo 38, Deus então, do meio de um redemoinho, ele vai finalmente responder a Jó. Até então não. Até então ele tinha se mantido em silêncio. No capítulo 38 ele vai falar. Mas no capítulo 37 nós temos como que a cena de um fim de uma tempestade. Olha comigo, vamos ler a partir do verso 1. Sobre isto treme também o meu coração e salta do seu lugar. É Eliú que está falando, viu, irmãos? Salta do seu lugar. Dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por debaixo de todos os céus, e o seu relâmpago até os confins da terra. Depois deste, ruge a sua voz,
troveja como o estrondo da sua majestade, e já ele não retém o relâmpago quando lhe ouvem a voz. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Olha agora, faz grandes coisas que nós não compreendemos. E de fato nós não compreendemos, né, irmãos? Porque ele diz à neve, cai sobre a terra, e à chuva e ao aguaceiro, sede fortes. Assim, torna ele inativas as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras dele. Olha o verso 11. Também de umidade carrega as densas nuvens, nuvens que espargem os relâmpagos. Então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena. Posteriormente nós vamos estudar esse capítulo. Eu quero apenas mostrar essa cena da tempestade. No finalzinho, irmãos, verso 22 em diante. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios ou soberbos. Então perceba que há uma tempestade acontecendo na vida de Jó. Mas essa tempestade ela vai cessar, ela vai parar. E Deus então vem com a sua revelação. Irmãos, quantas lições nós temos para aprender aqui. Que o Senhor nos ajude. Então deixa anotado aí tempestade, sublinha aí na sua Bíblia mesmo e coloca capítulo 37. Posteriormente nós voltaremos àquele capítulo, se assim o Senhor permitir. Continua assim. Pois eu sei, outra palavra que também precisa ser sublinhada, que Jó não sabia nada, irmãos. Ele achava que sabia. Pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todo vivente. De um montão de ruínas não estenderá o homem a mão, e na sua desventura não levantará um grito por socorro? Acaso não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Olha agora a doutrina da retribuição que nós tanto falamos, né? Aguardava eu o bem, e eis que me veio o mal. Esperava a luz, veio uma escuridão. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Ando de luto sem a luz do sol, levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. Outro ponto importante, esse verso 29, porque Deus lá nos seus discursos, ele vai voltar com esse animal para falar com Jó, a avestruz. Então deixa aí também sublinhada a palavra avestruz, que nós veremos posteriormente, verso 29. Finaliza assim: enegrecida se me cai a pele e os meus ossos queimam em febre. Por isso a minha harpa se me tornou em prantos de luto e a minha flauta em voz dos que choram. Então observe que Jó termina o seu capítulo em choro, em pranto, em autopiedade. E logo em seguida ele vai começar a defender a sua integridade. Ele vai começar a se justificar diante de Deus. Então um caminho leva a outro, irmãos. O caminho da autoglorificação nos levará a uma vida de autopiedade. E a vida de autopiedade levantará justificativas diante de Deus. Compreende? Uma coisa está conectada à outra. E isso frequentemente acontece conosco, irmãos. O Espírito tem trazido isso porque nós não estamos livres disso. Independente da maturidade que você acha que tenha ou tenha mesmo de fato diante do Senhor. Irmãos, nós nunca estaremos livres dessas coisas. Por isso nós precisamos estar atentos, vigilantes aos pés do Senhor, para que nós não caiamos nessa cadeia terrível do eu, que é a autoglorificação, a autopiedade e a autojustificação. Que o Senhor nos ajude, então. Tem uma palavra de oração. Irmãos, apenas uma última coisa. Persevere. Às vezes, essas falas que a gente está trazendo aqui parecem falas assim negativas, mas não é, irmãos. A batalha, ela é dura mesmo. Ela é dura. A Bíblia não alivia, né? O Senhor, ele trabalha profundamente em nossas vidas. Mas daqui a pouquinho nós vamos começar a ver a revelação de Deus. Então tudo isso tem um propósito proveitoso. Deus não coloca o dedo na nossa ferida para ver-nos gritando e sofrendo. Ele não é esse. Deus não é cruel. Ele é um pai amoroso que trata os seus filhos, irmãos. Nós somos participantes de sua educação. Hebreus capítulo 12. Então nós somos pessoas felizes.
Tudo isso que temos ouvido deve ser motivo de regozijo de nossa parte, porque Deus não nos abandona. Ele decidiu tratar conosco, Ele levará a cabo tudo aquilo que um dia Ele intentou em seu coração. Por isso nós precisamos ficar felizes quando ouvimos tudo isso. E a gente vê, né, que tudo se encaixa, porque a gente tem estudado também, né, alguns meses atrás, o caminho para o cumprimento do eterno propósito. Então, Tudo está conectado, irmãos. As jornadas, o caminho para o cumprimento, o livro de Jó. Os irmãos percebam que são apenas abordagem de porções diferentes, mas que no fim as lições são as mesmas, né? O Senhor usa um vaso com algumas palavras, outro vaso com outro, e vai completando as falas. No fim, irmãos, nós somos muito ajudados. Que o nosso coração possa responder a tudo isso que temos ouvido, né? Em gratidão diante do Senhor. Vamos orar então. Pai, obrigado, Senhor, por este momento em torno da Tua Palavra. Senhor, perdoa-nos às vezes a incapacidade de transmitir as verdades que temos no nosso íntimo, mas nós cremos que o Senhor é capaz, apto, de completar se alguma coisa de fato faltou. Ajuda-nos como igreja, Senhor, a discernir os tempos que vivemos. Nós não nos percamos, Senhor, imersos no nosso eu. Essa de fato é a batalha que tem se acirrado cada vez mais nos dias do fim. Muitos olhando o externo, quando a verdadeira batalha acontece no nosso interior. E muitos nem se dão conta disso, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem pouco a pouco aberto os nossos olhos. Que o Senhor possa abrir, Pai, cada vez mais. Que nós possamos, Senhor, depositar, colocar o nosso coração inteiramente em Ti. Ajuda-nos como igreja, Senhor. Ajuda-nos nos tratos uns com os outros. O Senhor é tão perfeito e tão equilibrado, Senhor. Nós somos tão diferentes de Ti. Nós reconhecemos nossa incapacidade, Senhor. Ajuda-nos para que nós aprendamos essas lições aos Teus pés. Amém. Obrigado por tudo, Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Tá bloqueado. Ué,